8ª semana. Pode ser na seguinte também, para mim tanto faz, tá. Aí para mim é diferente, daí a gente faria aí talvez uma prova de 6 ou 7 questões, né, e a gente faria como fizemos antes aí, tá. Tá chique? Tá chique? Tá ótimo? Então tá bom. É uma maneira aí de contornar o probleminha, tá legal? Quanto a outra coisa que eu não respondi a você, que eu também estava pensando, mas ainda não tem uma resposta definitiva. Eu estou pensando em transformar o laboratório 8, o Lab 8, né, de 21, numa aula. Eu dou uma aula para vocês, né? Dou uma aula sobre técnicas de montagem, como ler, esquema elétrico, algo do tipo, tá? Aí a gente transforma o Lab 8 numa aula. Eu já falei com o autor, ele não tem nada contra. Eu vou ver com o Sam, porque eu não posso fazer algo muito diferente lá da computação, tá bom? Aí é uma maneira aí, vocês têm poucas semanas, nós temos 4 semanas, não é isso? 4 semanas, né? Então teríamos aí 2 labs e mais essa aula, tá? Então aí é uma maneira de ajudá-los aí. Bom, vamos aí voltar aqui à aula. Nós temos público suficiente aí? Quanto temos aí? Pelo visto, a plateia tem diminuído exponencialmente, né? Então vamos lá. Então vamos aqui. Vamos fazer o seguinte aqui, deixa eu esconder isso aqui. Então, na aula passada, né, nós começamos a ver os MOSFETs, né? A gente viu que temos 2 tipos, né, o de depressão e de... Há vários tipos de MOSFETs, sabe? Mas, assim, os mais comuns, depressão e crescimento, né? Depressão, a gente pode ter canal N e canal P, né? Temos aí dreno, gate, substrato e fonte. Normalmente o substrato é ligado à fonte. Temos aqui os símbolos simplificados, né? No canal, os MOSFETs de depressão. Temos aqui uma barra, né? Que indica a existência física do canal mesmo. No caso do MOSFET de depressão, a gente viu que, como agora nós temos uma camada de óxido isolando o gate da fonte, eu posso trabalhar com tensões positivas de VGS. Então, temos quando as tensões... Isso, o canal N, né? O canal N, normalmente, a gente trabalhava com uma tensão VP até 0. Agora, a gente pode trabalhar com tensões positivas. Existe um reforço da condutividade do canal, quando tem as tensões positivas. À direita aqui da curva de estrangulamento VGS menos VP, VDS igual a VGS menos VP. Nós temos a região de saturação, onde o comportamento do dispositivo é um comportamento de uma fonte de corrente controlada pela tensão VGS. E na região triodo, nós temos aí uma resistência controlada por tensão. O canal P, né, a gente muda o sentido da corrente, a corrente fluente de fonte para dreno, e as tensões VDS são negativas, né? Os VGS então variam então de VP a valores menores que VP, né? A gente pode ter valores negativos nessa região de aumento de condutividade de canal. Na região de saturação vale a equação de Shockley, só que agora eu posso trabalhar com VGS positivos, com canal N, e no caso de um canal P, eu posso trabalhar com VGS negativos. Temos o GM, né? Da mesma forma que tínhamos no JFET. Os MOSFETs tipo enhancement, também chamados de crescimento, ou reforço, ou enriquecimento em português, né? Tem diversos símbolos, simbologia variada, né?
eles só conduzem, né? Não existe um canal físico entre dreno e fonte. Esse canal é induzido quando eu coloco uma tensão VGS maior que uma tensão de limiar, que a gente chama de tensão de limiar, de threshold. O TH aqui, no caso, né, de threshold. Ou VT, que não tem nada a ver com a tensão térmica, tá? Que a gente via antes para os BJTs, temos as curvas aqui. Perceba que um canal N só saio da região de corte com VGS maiores que VT, né? E a equação também é uma equação de segundo grau, né? Só que é uma função ID, é um K, né? Vezes VGS menos VT elevado ao quadrado. Tem gente que põe beta aqui, tem gente que põe K maiúsculo, eu botei K do NMOS, né? Do MOSFET canal N. Se for um MOSFET canal P, vai ser um KP aqui. Então, na região de saturação, a gente tem isso, né? VGS é função de D. A curva só é diferente de zero a partir de VP, né? De VT, tatu. O canal P, os VGS, então, são mais negativos do que VT. Os VGS são mais negativos do que VT. O ID circula de fonte para dreno. E os VDS são negativos. Ó. Na região de saturação é quando o VDS é menor que VDS menos VT. Então, é mais negativo, né, do que VGS menos VT. Bom, modelo de AC para pequenos sinais, né, o velho VGE, tem o VGS entre gate e fonte, a corrente de entrada é muito, muito grande, né? A corrente de entrada é muito, muito pequena, é um aberto, a impedância de entrada é muito, muito grande, né? Então, eu ponho aqui um aberto, né? E na saída eu tenho uma fonte GM-VGS em paralelo com uma resistência RD. Depois a gente vai falar um pouquinho mais desse RD. Né? Muito bem. Aqui para os GMs, aqui para MOSFETs, né? Tipo depressão. No caso, canal N e crescimento canal N. MOSFET como chave, a gente viu isso, né? Em particular, o MOSFET com VGS igual a zero de depressão, ele conduz. Né? E com VGS igual a zero, quando tem o zero, né, num decrescimento, eles estão em aberto. São usados muito como chaves. Muito bem. Nós paramos aqui. Então, paramos aqui, paramos. Então, aqui, vamos ver aqui um pouco mais detalhes aí do MOSFET de tipo crescimento, né? Ou enhancement. Então, como a gente disse, né? A gente pode utilizá-los como chave ou como amplificador. Como é chave aberta, né, o VGS tem que ser menor, estou falando aqui num canal N, tá? O VGS tem que ser menor com uma tensão de threshold, que é alguma coisa, meio volt, 1 volt, 2 volts, depende da tecnologia, né, do componente. Então, nessa região também chamada de região de cutoff, que ele está cortado, né, a corrente é igual a zero. Né? Então, se VGS é menor que VT, ID é igual a zero. Né? E fechada quando o VGS é maior que VT, nesse caso, eu vou ter uma resistência entre dreno e fonte, que é uma resistência RDS, que geralmente é baixa. Né? Vai a função do VGS, né? Mas para um dado VGS, ela vai ser uma resistência pequena, da ordem de miliohms ou até dezenas de miliohms ou menos. Tá? E como amplificador, eu tenho uma ID, que é uma função de VGS, né? Que é aquela equação de segundo grau. Tá? Então, em resumo, aqui,
se VGS é menor que VT, é um aberto, ID igual a zero. Se VGS maior ou igual a VT, né, se ele não está no cutoff, se não está cortado, se não está no cutoff, cut off. Então, a gente ele pode estar em duas situações, ou na saturação ou na região triodo. Vai depender do VDS. Se o VDS é maior ou igual a VGS menos VT, ele está na saturação, né? E se o VDS é menor que VGS menos VT, ele está na região de resistência controlada por tensão, que a gente chama de região triodo. Na região triodo, né, eu tenho que D, né, é proporcional aqui a VDS, né, e esse valor aqui é VGS menos VT menos VDS sobre 2. Tá? Se VDS sobre 2 é bem menor que VGS menos VT, né, então está no início da curva, para um dado VGS é praticamente uma reta. Né? Aí, conforme o VDS vai aumentando, a curva, né, aquela reta vai se encurvando. Né? É a nossa, aquela curva aqui. No início é uma reta e depois vai encurvando. Aí chega na região de saturação. Na região de saturação, o ID não é função do VDS mais, é função apenas do VGS. Mas a gente vai ver, né, que essa curva não é exatamente plana, tem uma resistência, né, diferente de infinito aí, no caso, né. Mas para aproximar, né, na região de saturação, ID é proporcional aí ao quadrado de VGS menos VT. Então vamos fazer um exemplo aqui. Alguém tem dúvida até aqui, não? Acho que não, professor. Vou pegar um exemplozinho, né? Eu estou polarizando aqui com VGG de 4 volts, então tem uma fonte VGG de 4 volts, né? Um VDD de 2 volts. Os parâmetros aí do dispositivo são o KN, de 1,2 mA por volts quadrado, e uma tensão de limiar, né, de 1 volt. Tá? Então a gente vê de cara aqui, né, esse exemplo é bem simples, né, que o VGS 4 volts é maior que o VT, que é 1 volt. Então ele não está cortado, né? Não está cortado, em aberto. Vamos chamar de cortado. E o VGS menos VT igual a 4 menos 1, que é 3 volts. Olha, nesse circuitinho aqui, ó, aí, se ele não está cortado, ele pode estar tanto na região de saturação ou na região de triodo, né, na região triodo. Então, eu poderia fazer uma hipótese e verificar, né, se é verdadeiro ou falso. Então, ou ele está numa região ou ele está em outra. Né? Então, eu faria uma hipótese de ele estar operando em uma dada região e verificar se é verdadeiro ou falso. Aqui é muito evidente, né, que como o VDD é 2 volts, qual o máximo VDS que eu tenho aqui? Teria. 2, né? O máximo VDS seria 2, né? Então, no máximo, o VDS é 2 volts. Então, VDS é menor que VGS menos VT, né? Porque VGS menos V3 é 3. Então, o máximo VDS seria menor do que os 3 volts, né? Que é o VGS menos VT. Então, certamente ele está na região triodo. Então, se ele está na região triodo, o ID é a relação entre ID, né, e VDS é essa fórmula aqui, né? Isso aí é do dispositivo. Do dispositivo eu tenho isso. Por outro lado, do circuito, o que eu tenho? Quanto vale ID? ID igual a VDD menos VDS
dividido por RD. VDD menos VDS dividido por RD, né? Então, esse mesmo ID aqui, igual a VDD menos VDS por RD. Então, resolvo isso aqui. Quer dizer, a gente aplica os valores, né? 2 volts, né? 2 menos VDS sobre 7K é igual a KN, né? Que multiplica VGS menos VT, menos VDS sobre 2, vezes VDS. Eu acho aqui um VDS pequeno, ó, de 77,3 milivolts. Tá ok? Então, ele realmente está na região de triodo, né? Porque ele é menor, né? Do que VGS menos VT. E VGS menos VT vale 3 volts. Então, ele está na região de triodo mesmo, né? E aí o ID vale quanto? Ó? 2 menos 77,3 mili sobre 7K dá 275 microamperes. Então, o ponto de operação aí desse transistor é 77,3 milivolts e 275 microamperes. Alguém tem dúvida? Acho que não, professor. Então, se eu pegar a curva característica do dispositivo ID em função do VDS, eu tenho aqui, né, para um VGS de 4 volts, que é o caso, eu teria uma curva assim, né? A curva do dispositivo. Então, você vê que a gente está operando aqui na região de resistência mesmo, né, próxima da origem. Né, se eu quiser calcular essa resistência, é só pegar aqui, né, dividir o 77,3 mili por 275 micro, que vai dar 281 ohms. Agora, se eu posso pegar a fórmula também, né? Posso pegar a fórmula do RDS, né? E calcular, né? É o inverso disso aqui, não é mesmo? É o inverso disso aqui. Então, vai dar 1 sobre 1,2 mili vezes 2,962 vai dar aí 281. Então, aqui eu uso a fórmula que eu uso aqui. Como eu sei que está no início da curva e a curva é aproximadamente uma reta, os valores vão dar bem próximos. Tranquilo? Beleza. Muito bem, vamos pegar outro exemplozinho. Deixa eu meu mouse aqui. Opa. Pegar um outro exemplozinho. Olha só, estou agora no VGG de 1,5, né? Então, VGS aqui, ó, a corrente que passa aqui no RG é 0, né? Então, o VGS é 1,5 volt. VGS, portanto, maior do que VT, que é 1 volt. Então, ele não está off. Ó, eu sei que ele não está off, né? Agora, ele pode estar tanto na saturação como na região triodo. Então, quanto que vale VGS menos VT? VGS menos VT vai valer 1,5 menos 1, vale meio volt. Né? Agora a pergunta, né? VDS é maior que VGS menos VT, que é igual a meio volt? Bom, vamos chutar que sim, né? Vamos chutar que Q está na saturação. Se Q está na saturação, eu tenho que D KN sobre 2, né? VGS menos VT ao quadrado. KN é 1,2 mili e o VGS menos VT vale meio. Meio quadrado, né? Dá 1/4, né? 1/4 vezes meio dá 1/8, daí dá 1/8 de 1,2, que dá 150 microamperes. Ok?
E aqui eu tenho o VDS. O VDS vai ser o quê? 7 volts menos 7K vezes os 150 micro. Eu vou achar o VDS. O VDS dá 5,94. Então, aqui confirma a nossa hipótese, né? Porque, afinal, o VDS, que é 5,95, ele é maior do que o VGS menos VT. A situação VGS de menos VT, às vezes é chamada de overdrive voltage. Bom, VGS menos VT é meio volt. Tá? Então, ele está ok, está na região de saturação. Então, nesse caso, se eu pegar a curva aqui para esse dispositivo para VGS igual a 1,5 volt, né, eu vou estar aqui nessa região, né? 5,95 e 150 micro. Está à direita aqui, está à direita de VGS menos VT, que para esse VGS vale meio volt, tá? Então, ele está na região de saturação. Tranquilo? Professor, a região Beleza. de triodo que o professor falou é a região que ele é um resistor controlado por tensão. Essa aqui é a região de saturação. Eles têm outro nome, rapaz. Na saturação por bipolar é a região próxima da origem, né? Para os FETs, a região de saturação, né, é a região aqui, à direita aqui da curva de estrangulamento, né? Essa região à esquerda aqui é chamada de região triodo, Tá ou de certo. resistência variável por tensão. Rapaz, deixa eu apagar aqui, que ficou feio. Essa região é chamada aqui de região triodo. Beleza. Obrigado. É quando essa triodo é quando o VDS, no caso do canal N, né? Que é o caso aqui. VDS é menor que VGS menos VT, que é a região triodo. Beleza. Aqui a saturação é quando, obviamente, né, o VDS é maior que VGS menos VT. Tranquilo? Tranquilo, obrigado, professor. Nada. Então vamos lá. Então aqui, eu vou falar um pouco daquela constante Kn, né? Que é para resolver muitos problemas aí, didáticos, aí a gente usa esse valor de Kn, lá, Kn, Kp. Então a gente vai ver aqui, um caso aqui, como é que é construído, né? Um MOSFET de crescimento, né? Ou de enriquecimento, ou de enhancement, canal N. Vou apagar aqui. Bom, então o substrato, né, o corpo do componente, né, do transistor, é o material tipo P. Então, o substrato ou corpo, né, no caso, é o material tipo P. Né? Nós temos aqui no caso, 4 terminais. Né? Cadê meu pontador? Está aqui. Ó. Nós temos aqui a fonte, né? Que tem lá um terminal metálico que liga, né, nesse metal, aspas, na verdade não é metal, né? Ele é um silício normalmente, né? Um silício bem dopado, bem condutor. Né? Nós temos aqui o gate, ou a porta, né? Chamar de gate. Hoje está difícil escrever. Vamos lá, gate, dreno.
A região da fonte é uma região, né, do tipo N+, né, a fonte é N+, ou seja, é um semicondutor N fortemente dopado, assim como, né, é a região do dreno, que é N+, ou seja, é um material N, é um semicondutor N fortemente dopado, ou seja, está cheio, os portadores de carga, ele está cheio de elétrons, né, livres aí, né, para serem derivados aí por um campo elétrico, né? Esse N+, é para indicar que você tem mais portadores negativos, né? Ele é... Tá. Não, desculpa, vamos resetar aqui, né? Eu preciso falar, o silício, ele é tetravalente, não é? Sim. Aí você dopa, você coloca uma impureza controlada, você controla direitinho, né? De um material pentavalente. Uhum. Né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter as órbitas você vai ter... Vai ficar sobrando elétron, né? Sim. Então, e aí, aqui o mais significa que ele tem bastante material pentavalente que você colocou. Então, tem bastante elétron livre. Tá? O P, o que é? Você dopa com material... Normalmente, os materiais para dopar são boro e fósforo, né? Você dopa com um trivalente aqui, então você tem lacunas, deixa buraco, lacuna. Você tem órbitas de valência disponíveis, né? Aparecer um elétron ali, ele pode ocupar, perto ali, ele pode ocupar essa órbita de valência disponível, tá? É isso que é o material tipo P. Tá bom? Então, e aí, esse canal, no meio, você perceba aqui que entre o material tipo P e o metal aspas, né? Normalmente usa o nome metal porque é um nome tradicional, originalmente era metal, né? A palavra mosa é comum, então, mas na verdade é o material condutor aí, normalmente feito de silício mesmo. E entre o metal, né, que está ligado ao terminal do gate e o substrato, o corpo aqui do dispositivo, você tem o óxido. Na verdade, é um dióxido de silício, né? Que é super isolante. Por isso que a impedância de entrada aqui do FET, no gate, é muito elevada. Né? Então, você tem um óxido de silício no meio dos dois. Entre a porta, né? E o substrato. Essa região aqui, entre a fonte e o dreno, é o que se chama de canal. Ele tem um certo comprimento L e uma largura W. E perceba que esse canal assim não existe fisicamente, né? Se você olhar aqui, eu tenho NPN, né? Se eu jogar com o gate em aberto, se eu aplicar uma tensão entre dreno e fonte, né? Não vai passar corrente, né? Porque não tem canal, certo? Não tem canal. É como se eu tivesse dois diodos, né? E um contra o outro aqui, né? Entre dreno e fonte, não é mesmo? Certo. Então tem uma impedância muito grande aí, não passa não tem canal. Não é? Mas aí a gente altera a região de depleção. E perceba aqui, ó. Bom, vamos ver a próxima fotografia. Oi, desculpa. Aí eu acho que a ideia é a gente mexe nessa região de depressão, faz aproximar, né, as regiões para poder criar o canal. Isso, vamos lá então. Então aqui temos aqui visto o perfil dele, né? Então, olha, o canal não existe aqui, ó. Se eu botar a tensão entre gate e fonte igual a zero, não colocar nada no gate, eu tenho, mesmo que eu aplique um VDS aqui, né, não vai passar corrente, né? Eu estou colocando o corpo, né? Esse corpo é o substrato, né? É o SS, né? Também é chamado SS, body. Então eu coloquei junto com a fonte, né? Então, se eu vou aumentar o VDS aqui, eu tenho dois diodos em contraposição, não passa corrente. Tá?
Agora, o que eu faço? Que eu faço? Eu pego e coloco um VGS e vou aumentando o VGS. Vamos supor que o VDS, V dado S, seja igual a 0, né? Vou pegar com uma cor vermelha essa situação aqui, em que o VDS igual a 0, né? O VDS igual a 0 é o vermelho aqui. Aí eu vou aumentando o VGS. Olha, se eu vou aumentando o VGS, esse potencial aqui ficando positivo, não é mesmo? E os portadores de carga aqui está lotadinho de elétron livre, né? Eles começam a se deslocar em direção aqui a essa região de canal, não é mesmo? Sim. Os elétrons vão passando para cá. Os portadores de carga negativa que vão passar para cá, ó. Chega uma tensão VGS tão grande que aparece um canal. E a espessura desse canal... Deixa eu tentar. Essa canetinha funciona tão mal, rapaz, aqui. Que vai aparecendo um canal cuja espessura, né, vamos dizer assim, ela é proporcional. Quer dizer, antes de VGS igual a VT, né? Quando o VGS é maior que VT, menor que VT, não tem nada. Aí quando chega na tensão de limiar, opa, todos aqueles portadores de carga que estavam aqui no N+, né, daqui ou dali, vieram para cá e formaram um canal. E conforme você vai aumentando esse VGS, esse canal vai aumentando, né? A espessura vai aumentando, né? Eu estou considerando ainda VDS igual a 0, então esse canal, né, conforme o VDS vai aumentando, ele vai... O VGS vai aumentando, né? Ele vai ficando mais largo, mais espesso, vai. Vamos dizer, com mais profundidade. Beleza? Beleza. Aí, vamos começar a aumentar a VDS. VDS pequeno ainda, esse canal ainda não tá desse jeitinho que está desenhado mesmo, e começa a circular corrente. Vou pegar aqui, o que é um VDS pequeno aqui, ó. Dá para enxergar, não? Dá para enxergar, sim. Então, aí o que acontece? Só começa a passar a corrente aqui, né? Eu peguei uma cor ruim, mas ó, começa a passar a corrente aqui, ó. Ó, dá para enxergar, não? Isso aqui é corrente em sentido convencional, né? Na verdade, o elétron, né? O elétron vai caminhando, os elétrons vão nesse sentido aqui, né? Então, eu tenho aí, para VDS pequeno, uma resistência, né? Uma resistência cujo valor é controlado por VGS, né? Quanto maior o VGS, menor essa resistência, porque a espessura aumentou, né? Então, eu tenho uma resistência. Só que quando o VDS vai ficando cada maior, o VDS já vai aumentando, esse canal ele vai tomando uma forma e vai inclinando assim, ó. Ele sai dessa situação, conforme o VDS vai aumentando, ele vai ficando desse jeito, ele vai pegando essa inclinação. O que faz que quando chega numa determinada tensão, que é aquele VGS menos VT, por mais que eu aumente o VDS, a corrente não aumenta mais. Então ele vai. É como se a resistência aqui fosse diminuindo. Desculpa, a resistência for aumentando, né? E depois, por mais que eu varie o VDS, a corrente D não varia, ela fica constante. Tá? E aqui, com o aumento de VDS, a curva vai se inclinando assim. O perfil essa espessura, vamos dizer, do canal vai tendo essa conformação. Tá? Bom, aí então, deixa eu pegar a curva aqui. Ó. Então, o que eu tenho aqui? Para VDS pequena tem uma resistência, a relação ID é função de VDS, é aquela expressão, Kn, né? Vezes VGS menos VDS sobre 2.
E na região de saturação, né, não é função mais do VDS, é apenas função do VGS menos VT. Região de saturação, isso nós já vimos, né? Tudo isso para introduzir, né, esse termo aqui, KN. KN, que é chamado coeficiente de condutância. Ele é μCox W sobre N. Quando o μN, né, esse aqui é um canal N, né? Você viu que o canal induzido aqui foi um canal N, né? O canal induzido foi um canal N. Ele é o μN, a mobilidade do elétron com o portador de carga no canal. Tá? O COx é a capacitância do óxido. Perceba que aqui, ó, como eu tenho aqui condutor, né, isolante, e aqui embaixo eu tenho os elétrons aqui, forma o quê? Um capacitor, né? E a capacitância COx é essa capacitância aqui, né? Certo. Feita pelo óxido. Capacitância do óxido. E W sobre L é a relação entre o comprimento e a largura, né? W sobre L, né? Aqui a largura dividido aqui pelo comprimento. Essa relação aqui, W sobre L, é chamada de razão de aspecto. Né? Bom, na verdade, isso aí para um dado fabricante, dada técnica de fabricação, né? Esses valores aí são dados, aí, né? São dados. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com ele em alguns exercícios, né? Nós vamos usar os valores, né? Em vez de dar o KN, né? Como a gente estava dando anteriormente, a gente vai dar esse μN vezes COx, o W e o L, né? Tá? Então, depende do material, depende da geometria, né? Depende da temperatura. E para o MOSFET tipo P vai ser o quê? μP. Mobilidade de quem agora? O portador de carga são os buracos ou lacunas, né? Ou holes, né? No canal P induzido. O MOSFET tipo P, o canal é tipo P, né? Então o substrato é N e o dreno e a fonte são P+, né? Beleza? Então aqui, então aí a gente explica a origem daquele KN, né? E daquele KP, e a gente pode fazer exercícios agora para uma dada componente, uma dada tecnologia, uma dada geometria, né? Tranquilo? Outra observação, né? Na verdade, a equação aqui de D é o Kn sobre 2 VGS menos VT ao quadrado, vezes um termo que depende do VDS. Depende pouco, mas depende do VDS. Depende essa expressão aqui, a gente chama modulação do canal aí, né? Depende desse lambda. Esse lambda é um valor pequeno, né? Mas depende do VDS. Então, ID, né, a curva de D em função do VDS é uma curva com uma inclinação, tá? Alguma inclinação. A inclinação aqui não é zero, né? Ela tem uma inclinação. E essa inclinação é a resistência RD, né? Que a gente chamou, elevada a -1, beleza? Beleza. Tranquilo? E essas curvas, se eu prolongá-las, elas vão se encontrar num certo ponto aqui, uma certa tensão, vamos chamar de VA, né? Então, se eu pegar RD é -1, o que é? DID de VDS por um certo VGS, por um dado valor de VGS, né? Então, se eu pegar derivar aqui com relação a VDS, né? Vai dar essa expressão aqui, né? Então, pegar essa expressão, derivar com relação a VDS, eu vou ter esse valor aqui, né? Ok? Agora, o que é ID? Vamos acochambrar ID? Vamos acochambrar ID por isso aqui agora, né?
Né? Vamos pegar esse efeito vamos pegar o valor de ID que a gente estava usando até agora. O ID é mais ou menos isso, não é mesmo? Só esse primeiro termo aqui? Sim. Então, se eu pegar Kn VGS menos VT ao quadrado, né? Kn VGS VT ao quadrado, né? Isso aqui é igual a 2ID, não é? Então, esse termo de cima é igual a 2ID. Certo ou não? Peraí, Tudo deixa eu bem? olhar com calma aqui, que eu não entendi aqui. Aqui, Calma ó, aí. esse termo aqui, né, é igual a 2ID, não é? Ó? 2ID. Eu tirei esse aqui, ó, tirei esse. Aí se peguei esse Então, termo beleza. aqui, é igual a 2ID. 2 com 2 cancelou, então dá lambda ID. Então o RD é o quê? RD vai ser que 1 sobre lambda ID. Então se eu tenho aqui um valor de ID, né? Eu pegar o ID e dividir 1 por 1 sobre lambda, vai dar 1 sobre lambda de D, vai dar o RD, né? Por outro lado, né? Para um dado aqui, por exemplo, vamos pegar, deixa eu pegar esse mouse está aqui, ó. Vou pegar essa curva aqui, já está plotada, ó. Aqui o ID, se eu pegar o ID aqui, ó, um ID qualquer aqui, ó, por exemplo, ID aqui. A inclinação da curva é RD menos 1. A inclinação da curva é RD menos 1. Então, vamos dizer, desse D aqui, né? Se eu pegar essa distância, vai ser o quê? Vai ser o ID vezes RD, não é? ID vezes RD, não é essa distância aqui? Só que, normalmente, só que esse valor aqui de VDS é bem pequenininho com relação ao valor de VA. Então, dá para coxambrar esse D com esse D aqui. Passar aqui o ID para cá, ó. Dá para coxambrar, né? Esse valor como sendo aproximadamente essa distância aqui, não é verdade? É mais ou menos, não é? Entendeu, não? Porque o VA é bem maior do que esse VDS aqui. Entenderam ou não? Alô? Não muito, estou tentando entender aqui, professor. Inclinação de reta, olha só. Né? Concorda que esse valor aqui é 2 volts, por exemplo. Esse valor é 60. Então, em vez de usar 62, uso 60. E eu pego esse valor de ID aqui e traço. Esse RD é mais ou menos o mesmo. Ó. Esse RD é mais ou menos o mesmo que esse. Ó. Aí, se eu faço isso, esse RD e D é o próprio VA. Né? É o próprio VA. Não, não é. Daqui para cá, não é VA? Entendi. Certo? Então, o RD vezes ID desse termo ó, é o próprio VA. Aproximadamente, é uma boa aproximação. Então, dá para aproximar menos VA como 1 sobre lambda. Então, por exemplo, eu não conheço esse lambda, eu quero conhecer. Se eu conheço o VA, eu pego e faço o quê? Né? Inverto o valor de VA e acho o lambda.
E o RD vai ser o quê? 1 sobre lambda ID. ID de polarização, ID onde que eu estou, entendeu? Tranquilo? Beleza. É assim, eu tinha esse RD igual a 1 sobre lambda ID. Desse jeito, eu consigo amarrar, mas onde eu tiro o lambda? Eu posso tirar o lambda a partir do VA, de uma forma acochambrada, entendeu? Entendi. Tá. Então, RD é o quê? RD é módulo de VA dividido pela corrente de polarização, né? Então, se eu tenho uma corrente onde eu coloquei ele, né? Para operar, para um dado VGS, né? Eu pego o VA dividido pelo ID, acho o RD aproximado. Então, na região de saturação, né, para voltar, nós temos esse modelo aqui, né? Entre VGS, né? Entre gate e fonte tem um aberto, VGS, tem o KN sobre 2 VGS menos VT ao quadrado e tem um RD. O ID, né? É a corrente no dreno. Também, ó, às vezes eu tenho ID de polarização. O ID de polarização, quer dizer, eu polarizei o dispositivo a partir de uma fonte de corrente. Então, eu tenho o ID. Ó, então, se eu tenho ID, eu consigo obter o GM. Vamos ver. Ó. GM é D e D de VGS para um ponto de operação. Então, é D de VGS do ID. Essa aqui é a expressão do ID, não é? Não é a expressão do segundo grau? Sim. A transcondutância é o quanto varia a corrente de dreno em função de uma variação da tensão entre gate e fonte. Então, a expressão... Então, tem que derivar, né? A derivada parcial porque depende também do VDS, né? Nesse caso aqui. Então, tem que fazer isso, né? Para o VDS constante. Então, olha, eu derivo aqui, ó, eu acho essa expressão aqui, não é? Não é o GM? Derivei e achei essa expressão. Não é? Certo? Agora, o que é VGS menos VT? O ID não é igual a isso? Eu posso relacionar com o ID, né? Esse KN VGS menos VT, o que que é? KN VGS menos VT é igual a quê? ID, né? 2 ID sobre VGS menos VT, não é? Tá claro ou não? Entendeu? Acho que sim. ID com KN sobre 2 VGS, né? No caso, aplicado no ponto quiescente, né? É isso, ID, não é isso? Tá claro? Aí, esse termo aqui que eu peguei é esse termo aqui, né? Então, vai ser esse termo aqui, é 2 vezes ID, né? Dividido por VGS menos VT, né? Então, por exemplo, se eu polarizei o dispositivo com uma corrente constante que eu conheço, o GM vai ser o quê? 2 vezes essa corrente sobre VGS que eu polarizei, né? Menos VT, né? Entendeu não? Beleza? Beleza. É outra maneira de calcular o GM. Então, um exemplozinho aqui, né? Tenho aqui um transistor, né? Alimentado aqui com mais VDD de 2,5, né? Volts, né? Menos VDD aqui de menos 2,5 e está com o gate no terra, tá? O VT é 0,7 volts, o MI-NCOX de 100 microampere por volto quadrado. O comprimento do canal é de 1 micro, né? Micrômetro, né? E W de 32 micro. Quanto vale o RD e quanto vale o RS, né? Para uma corrente de dreno de 0,4 mili e uma tensão aqui no dreno de meio volt. Então, eu dei que a corrente de dreno é 0,4 mili, a tensão no dreno,
no pino do dreno, né? O potencial no dreno com relação à referência é de meio volt. Então, bom, o RD é trivial, né? RD vale 2,5 menos meio dividido por 0,4. Então, vale 5K. Tá? O KN, quanto vale KN? Né? Vai ser o μNCOX vezes W dividido por L. Né? Então, vai ser 100 micro, né? 100 micro vezes 32. Então, dá 100 micro vezes 32, dá 3,2 miliampere por volt quadrado. Então, o ID vale o quê? KN sobre 2, VGS menos VT ao quadrado. Como eu tenho o ID, que é 0,4 milha, eu tenho KN e tenho VT de 0,7, então eu vou achar que VGS menos 0,7 igual a meio. É fácil de ver, né? VGS menos 0,7, meio, daqui meio elevado ao quadrado a 1/4, né? Multiplicando por 2 aqui vai dar 1/8, né? Vai dar 1/8 de 3,2, que dá os meus 0,4 mesmo, né? Então, isso aqui é meio volt, né? Então, o VGS vale 1,2 volts. Se o VGS é igual a 1,2 volts, eu tenho 1,2 daqui para cá, esse cara aqui vale menos 1,2, certo? Como a corrente aqui vale 0,4 miliampere, então eu tenho aqui que a resistência RS vai ser o quê? 2,5 menos 1,2 por 0,4 mili, que dá 3K25, tá? Beleza? Beleza. Então, chique. Bom, então na próxima aula a gente faz aqui as... Por hoje chega, né? Alguém tem alguma dúvida? Professor, o senhor vai mandar o PDF dessas aulas para a gente? Claro. Eu mandei, eu já vou mandar do que terminou, né? Que é do capítulo... Acho que era 8. Capítulo 7, acho que o 7 eu mandei, eu tenho que mandar o 8 agora. O 8 e o 9, né? Beleza. O 9 não acabei ainda, então vou mandar do 8, tá bom? Tá, beleza então, professor. Alguém tem dúvida? Então é isso aí, pessoal. Bom final de semana aí. Se cuidem, um abraço. Tchau. Valeu, um abraço. Tá, tchau.